No mundo, pelo menos 30 mil espécies vegetais são comestíveis. Só que a alimentação da maior parte das pessoas no planeta tem como base apenas 20 espécies. Os ingredientes mudam muito pouco, mas o potencial é muito maior. No Brasil, 10 mil plantas poderiam ser consumidas. Muitas ainda são consideradas sem valor, tratadas como mato, embora apresentem índices nutricionais superiores às hortaliças, raízes e frutos que estamos habituados a comer. São as chamadas punks, plantas alimentícias não convencionais. Nosso tema em questão no programa de hoje. Nossos convidados são os chefes Marcos Lobo e Roberto Duarte. Muito bem-vindos, obrigada pela participação. Obrigado a você. Vocês são representantes de biomas diferentes. Sim, Caatinga, Mata Atlântica, né? Isso. Como é que vocês começaram a se interessar pelos punks? Eu comecei a interessar depois do término da minha universidade, né? Um projeto que eu venho elaborando já há bastante tempo. Eu viajo já vai fazer 5 anos que eu estou viajando pelo bioma. E como eu tenho uma herança de infância, de comer plantas não comestíveis, né, que a turma fala que não é convencionais, e isso me levou a cada vez mais a estudar elas. E vejo que a necessidade lá rural, ela é muito grande lá no bioma. A gente tem poucos alimentos lá que têm nutrição adequada para aquelas pessoas que sobrevivem na seca. Você é um representante do sertão pernambucano, sim, né? Sim. Sou filho do sertão. Meu pai é do Agreste, minha mãe é do sertão mesmo. Eu ensinar o que eu posso dar para uma família rural, um suporte para ela sobreviver com nutrição, de uma planta que tem proteína, de uma planta que tem uma vitamina A, B, C, D e E. Isso para mim é muito gratificante, tá? E você, Roberto, como é que você começou a se interessar pelas punks? Bom, eu, apesar de cozinhar há muito tempo, já de estar no ramo de gastronomia há muito tempo, de um ano para cá, quando o chefe Marcos me convidou para participar desse evento da Cultura Punk em Petrópolis, aí que eu fui me interessar mais e pesquisar e estudar sobre as plantas. E nesse tempo de um ano, que pesquisando e procurando plantas, que eu fui ver que na nossa cidade tem muita coisa que a gente pode usar e aproveitar, e coisa que a gente jogava fora, os talos das plantas, das cascas, tudo que pode ser reaproveitado, que também se enquadra em punks. E agora, depois desse evento, então, tudo que eu olho a mata com outra visão. Uhum. Tem uma plantinha ali, a gente já sabe que pode comer, pode fazer uma receita com ela, e não só receitas básicas, receitas sofisticadas, com plantas que estão no quintal da gente, pode ser usada. Foi bom que você tocou no assunto que a punk não é só a planta não convencional, Sim. né? A planta alimentícia não convencional. Também os alimentos, as plantas que a gente já utiliza, mas descarta partes que não eram utilizadas, né? Isso aí. O que eu posso te falar, Fábio, é porque eu fiz um trabalho de reaproveitamento dos alimentos e quando eu comecei a pesquisar sobre isso, a gente hoje joga fora 7 toneladas de alimentos que podem ser comestíveis. Isso na Ceasa de Recife. E você vai para dentro de uma Ceasa, você vê que o reaproveitamento de alimento é feito por um banco só de alimentos. E mesmo assim não dá conta de... Eu mesmo presenciei várias vezes as pessoas indo lá pegar o próprio alimento para comer na sua casa. Quando eu vim fazer esse primeiro evento de punks aqui em Petrópolis, eu vim justamente para mostrar para as pessoas que a gente tem que ter um outro olhar para essas plantas. O chefe tem que ter um outro olhar para essas plantas. E faz parte da nossa comida, da nossa culinária. Só que a gente não entende. Muitas vezes, por falta de conhecimento, a gente não entende. Quando você fala de coentro, você vê coentro da cidade. Mas se você pegar, no mato tem 3, 4 espécies de coentro diferentes. Vamos falar um pouquinho, então, de partes que a gente não utiliza de alimentos? Vamos. Por exemplo, na cozinha de hotelaria, de restaurante, por exemplo, que a gente descarta. Das frutas, as cascas, banana, você consegue fazer uma farofinha deliciosa com a casquinha de banana, você dá uma fritada nela na manteiga. Os talos das plantas, da couve, as folhas do aipo, que às vezes a gente descarta, você consegue fazer um molho. A casca do abacaxi que a gente descarta, faz um suco, faz um chá também, junto com casca de maçã, com casca de pera. E tudo você consegue aproveitar, vamos dizer, 90% do que você tem na cozinha de fruta e de legume, descarta só 10%. O resto você consegue aproveitar tudo, sem ter muito desperdício. Lobo, eu estava lendo sobre o assunto para fazer essa entrevista e eu vi, por exemplo, da banana, já que ele citou a casca. Sim. Da bananeira se aproveita quase tudo, né? Tudo.
Tudo. A gente aproveita desde de dentro, que é o miolo, que a gente fala o palmito. A gente faz um palmito em conserva, né? Até o umbigo. Porque é aquela coisa que eu te falo. Quando a gente fala em reaproveitamento e fala de punks e fala de culinária, tá tudo junto ligado, né? Só falta a gente trazer o conhecimento para as pessoas. E quando a gente leva as pessoas, que você vê, você coloca um produto dentro de um vidro com uma logo bonitinha, todo mundo compra, né? A gente tem lá no sertão batata do umbu. Quase ninguém conhece a batata do umbu aqui no sul. Mas a gente faz, o Lampião mesmo cozinhava dentro da batata do umbu e dava pro pessoal dele. A gente faz doce, a gente faz bolo, a gente faz pães. Então isso é importante. E aquilo ali é nutrição. Aquilo ali tem alimento, aquilo ali é antioxidante. Aquilo ali faz parte do nosso alimento, ajuda na parte do estômago, entendeu? Você cria outra, você tem fibra, você está comendo fibras. É o que a gente precisa, que a gente quase não come, né? Então isso é importante para a gente. Roberto, que plantas aqui da Mata Atlântica que você descobriu com potencial gastronômico? Olha, eu usei o hibisco, que era para chá. A maioria das pessoas estão acostumadas a tomar chá de hibisco. E eu fiz um risoto com hibisco, ficou sensacional. E também a flor do ipê, que eu não sabia que podia comer. E o chefe Marcos trouxe essa ideia e nós usamos a flor do ipê, que tem muito na nossa região ipê, fica florida essa época. E nós aproveitamos e usamos a flor do ipê. A gente tem a gente de brodoega, que é uma família, que são vários tipos de brodoega, que está ali, parece com a 11 horas, mas está ali na calçada. E a flor dela é super gostosa, ela é perfumada, você pode fazer o suco, você pode fazer um arroz. A gente, lá no Maranhão, eu sou maranhense, lá no Maranhão o pessoal tem um arroz de cuchá. Só que a galera está fazendo com a caputinha agora. Está usando a folha da caputinha para fazer o arroz de cuchá. Como o hibisco, que é a vinagreira, é difícil. Eu encontrei ela em Fernando de Noronha, que eu fiquei super encantado, fiz um arroz de cuchá lá, para o pessoal entender o que é arroz de cuchá. E aquilo ali a gente vê que não é tão difícil. O pessoal diz que é difícil, mas a gente está aí, cara, a natureza está aí. E mais interessante da minha pesquisa é que o pessoal diz assim, toda ela tem vitamina A, que é o que a gente mais precisa, vitamina A e C. Quase todas elas têm. E todas elas são antioxidantes, entendeu? Serve para alguma função do teu organismo. Então, toda ela tem um valor. Aí você diz assim, 90%, são 90 mil espécies. A gente só consome 351. Quantas são convencionais? Você vê que são muito poucas, né? O pessoal diz que alecrim não é convencional, alecrim é punk. Você estava falando, antes de entrar no ar aqui, sobre o lírio do brejo, não é isso? Sim, sim. O lírio do brejo, cara, foi uma descoberta que a Ana me deu, a Ana Ribeiro, que eu fiquei encantado. Porque eu usava o lírio do brejo para dar banho na época que a gente tinha febre. A mãe da gente dava banho com o lírio do brejo, para poder baixar a febre. E ela disse que o lírio parece com gengibre. Realmente, eu comi ele cru mesmo, para sentir. E entendi. Ela queria colocar entre lâminas. Aí eu disse, não, vamos cortá-las em tiras fininhas e fritar. E colocamos no risoto de flores que ela fez. Cara, ficou fantástico. Dá para fazer sorvete também, né? Dá para fazer sorvete, dá para fazer pães, dá para fazer pizza, ravioli. É aquela coisa que eu digo, quem sabe cozinhar, se você sabe que o produto é bom, aí a imaginação é nossa. Entendeu? Vocês, quando chegaram aqui no campus, o campus é no meio da Mata Atlântica, né? Sim. Começaram a já ver. Não, e eu entrei na universidade, eu vi tudo aqui, a gente tem aqui dentro, só de me olhar, eu vi 15 espécies que dá para ser comestível aqui. Vocês têm lírio do brejo aqui na entrada, que dá para comer. Eu acho que essa troca de conhecimento que eu vim fazer aqui com eles, com o Beto, com o Barão, com a Madre e Ana, veio nos prestigiar ao final, foi fantástico. Eu acho que eu deixei a minha marca aqui. E engraçado que eu encontrei aqui o que eu encontro no Nordeste, a Maria Mole. Por incrível que pareça, aquilo foi encantador para mim. Mesmo a Maria Mole que tem aqui, tem lá. Entendeu? Eu acho que é isso que é importante para a gente, né? Mas a gente pode agregar um valor nutricional melhor na alimentação que nós comemos. Se você deparar, se você for numa escola, como eu faço muito isso em escola, e pergunto, o que é que você comeu durante a semana de salada? Tomate, alface e cebola.
tomate, alface e cebola. É a monotonia, né? Três. É sempre assim. E você podendo... Qual o tipo de nutrição que tem essas 3 já com veneno, que você não pode agregar uma ali no meio que vai te dar um pouco de vida a mais, né? E eu fiquei encantado também quando eu apresentei a urtiga para o pessoal. O pessoal, cara, se come urtiga, você come. Todas as espécies de urtiga é comestível, todas. E ela é rica em proteína. Todo mundo agora sai querendo comer urtiga. Eu digo, não é assim. Temos que tirar a urticária. E aí vem o alerta, Vem né? o alerta. Eu sempre alerto todo mundo. Tem que aprender. Tem que aprender, fazer um tem que ir pra curso. ou ir com alguém que realmente entenda, Isso. porque tem plantas muito parecidas, só E que são uma é venenosas. comestível e a outra é tóxica, né? São venenosos. E faltam pesquisas Falta sobre as pesquisa. espécies brasileiras, o Falta um potencial. apoio né? em cima disso, né? A gente apoia muito hoje em dia, principalmente aqui no Sudeste, a gastronomia italiana, a gastronomia francesa, a gastronomia sofisticada, o arroz e o feijão, que é importante pra gente, mas tem essa parte também dessa vitamina que está no nosso quintal, Na está na nossa mata. biodiversidade, né? sim. O Brasil... Está em volta da nossa casa, tem em todo lugar, tem. E falta ser explorado. Uma nutricionista nossa, numa entrevista, até falou, né, que quando a gente pensa, por exemplo, nas frutas vermelhas, que são antioxidantes, a gente pensa nas lá de fora e não lembra das nossas, né? E a gente Sim. tem tanta coisa aqui, tão rica, né? Tem. Você sabia que a siriguela é antioxidante? Tanto a fruta como a folha. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre as punks. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre as punks, plantas alimentícias não convencionais. Nossos convidados são os chefes Marcos Lobo e Roberto Duarte. No outro bloco, você falou do lampião. Sim. Muito lá atrás, as populações, principalmente rurais, já utilizavam as punks, né? Havia uma sabedoria popular a respeito da utilização das plantas, tanto para uso terapêutico quanto na própria culinária, né? O que eu posso falar é aquela coisa. A pesquisa, quando a gente começa a fazer a pesquisa, a gente vai buscar a história. E muitas vezes, se você não for buscar a história, você não chega na pesquisa, né? E por que eu falo identifico o lampião? Porque o lampião foi uma das pessoas que mais viveu dentro da caatinga. E ele sobrevivia através de fugas. O que ele comia? E isso me trouxe uma incógnita muito grande atrás, porque eu comecei a procurar, pesquisar, e via que ele comia coisa da caatinga, que era punks. E aquilo ali foi encantador, porque eu descobri a batata, né, do umbu, né, que a gente faz bastante coisa, né? E como é que a pessoa se alimenta o dia inteiro com água? Porque a gente não tem água na caatinga. O pessoal pensa que a água lá não é assim. Então, a gente usa toda uma tecnologia, né, para poder ter água no local. E muitas vezes a gente usa, ele nos ensinou a usar o facheiro, a usar o xique-xique, a usar o mandacaru como fonte de alimento e ao mesmo tempo como fonte de água. E qual o despertar disso? Levar isso para dentro de uma culinária e fazer do facheiro, do mandacaru, do xique-xique, pratos. Se eu disser para você que você come o fruto do mandacaru, você vai dizer, cara, não, é estranho para mim. Mas eu faço uma mousse com a fruta do mandacaru. E quando eu te digo o facheiro me encantou, porque na terra que minha mãe nasceu, em Altinho, hoje se faz doce de facheiro e é uma das grandes cargas mestres de lá, que é vendido para o pessoal lá fora, com vários sabores. Eu descobri dele, do facheiro, eu faço o palmito, faço outras saladas, que deu encanto na culinária do sertão. Vocês também utilizam a palma, né? Uso muita palma, direto. Mesmo que ela sendo do México, ela foi introduzida no Brasil, são quase 32 espécies de palma que a gente tem no Brasil hoje. E a gente tem uma palma muito doce, onde eu misturo ela com coco, eu bato lá no liquidificador com coco, com leite condensado e açúcar, e ela vira abacate, uma vitamina de abacate. Eu comi uma vez palma, que eles chamam de cortadinha, que parece... Sim. Eu faço hoje eu apresento prato salgado. A carne palma e a carbonara de palma, não de berinjela.
Mesmo prato que tem na Itália, só que eu uso palma para fazer ele. E a gente faz, eu também faço muitos palitinhos de mandacaru. Como ele tem 2 enzimas que ajudam na digestão, eu trituro ele e passo esses palitinhos para poder servir para o pessoal, né? Roberto, o desafio dos chefes é mostrar que dá para fazer muita coisa, né? Esse é o potencial realmente na gastronomia, né? E a importância da participação de vocês é disseminar isso mesmo, né? Tem que espalhar, tem que divulgar. Acho que a gente já pode começar a usar nos restaurantes, no nosso cardápio, já pode ter alguma coisa. Eu já tenho, por exemplo, cará, as florzinhas comestíveis, broto, já tem no nosso cardápio, já uso isso já. Até o aipim, que também faz parte da família das punks. E fazer pratos bacanas, saudáveis, que tem venda. E vende. Assim, o chefe às vezes fica com medo de fazer, pô, vou fazer esse prato, não vai vender, vai ficar encalhado aqui. Não, pode fazer que vende, que as pessoas estão começando a entender, até a cuidar da saúde. Tanto que está na moda aí o suco detox, você pode fazer com plantas punks também. Você faz aquele suco detox de manhã e toma aquelas fibras todas, faz muito bem para o estômago. De manhã é fundamental. E as punks são orgânicas por natureza, né? Sim, Como sim. elas nascem espontaneamente, ninguém plantou, não tem agrotóxico, Não tem nada, né? tá limpinho. Mas é aquela coisa que eu te falo, eu tenho um alerta muito grande sobre isso, sabe? Por ela ser orgânica no mato, um alerta que eu digo aqui para vocês, e até para todo mundo que escutar, é porque as punk que estão na beira da estrada tem que ser mais higienizada. Sim. Por causa do gás carbônico, Essas estão outras poluídas, coisas. é. Essas são poluídas. Não, para o pessoal não achar que na calçada vai pegar aquela ali, vai voltar na mesa e vai comer. Não, só dar uma lavadinha e vai comer. Não, não funciona assim. A gente tem que sempre higienizar da forma correta para poder mandar para a pessoa se alimentar para ser bem. Muitas vezes você pega uma coisa na estrada, você pode passar mal, né? E também passam animais, né? Sim, Tem sim. toda essa Tem questão a higiênica. ureia dos bichos, né? Rato, né? E a minha preocupação é aquela coisa. Não adianta você achar que está botando saúde para dentro e está jogando outra coisa muito mais forte. Tem que ter os cuidados devidos, Tem que ter os né? cuidados. Por isso que eu Perigoso. falo, eu sempre digo pro pessoal, a manipulação do alimento, ela tem que ser bem feita. Roberto, esse curso, né, esse grande encontro, na verdade, que aconteceu entre chefes de diferentes biomas, foi um incentivo realmente para incluir mais, né, as plantas Foi no sim, cardápio. o chefe Marcos veio de Recife para cá com essa ideia. Eu acho que ele plantou aqui uma sementinha que já está começando. Porque os outros 6 chefes que participaram com a gente já montaram um grupo no WhatsApp, já querem fazer outro aqui em Petrópolis, outro evento igual esse. Então todo mundo já está abrindo a cabeça e vendo as punks com outros olhos. Acho que vai dar, daqui para frente, vai ter muita coisa boa aparecendo aí com esse tema de cultura punk. Você estava falando antes, né, da gente entrar no ar, que inclusive uma das participantes falou que agora não consegue mais olhar da mesma forma, né, para as ela olha plantas. qualquer matinho que ela olha já quer comer, tá? Coitado. Acho que esse aqui pode comer, eu vou fazer um prato, porque todos são chefes de cozinha e trabalham com culinária. E eles olham agora e já querem pegar e fazer algum prato sofisticado com aquele tipo de planta. E é incrível porque é uma infinidade de sabores que muitas vezes a gente não conhecia, né? O mais importante, quando eu fui a Fernando de Noronha, eu viajo quase 4 vezes para Fernando de Noronha, e eu apresentei lá um ravioli de palma com recheio de urtiga. As pessoas sempre dizem, eu jamais comeria a palma da forma que foi apresentada. Como eu apresentei ela de uma forma clássica, né, por um ravioli com recheio de... Aí sim, e não foi qualquer cliente, foi os clientes que comiam no Dom, no Alex Atala, né. E ele me dizendo aquilo ali, para mim, foi gratificante, né. Porque imagina você apresentar punks do sertão dessa forma, né, para mim, foi uma honra, né. Você verifica isso, que as pessoas já valorizam mais as espécies, os alimentos brasileiros? Isso sim, está chegando, está vindo para o Sudeste e eu vou me engajar mais ainda agora junto com o Marcos em trazer mais conhecimento para cá, para as pessoas daqui de Petrópolis, o pessoal que trabalha em cozinha, que eles podem fazer isso e espalhar com mais facilidade, como eles têm um comércio, um restaurante, você pode divulgar com mais facilidade do que levar até dentro da casa da pessoa. E tentar trazer mais para cá para as pessoas usarem as plantas, aproveitar mais o que tem. Tá pensando até em fazer uma hortinha lá de punks no restaurante? É assim que eu digo para os meus amigos, eu digo assim, você não precisa ter todo o cardápio punk, mas que você tenha dois lá, sobrevivente, que seja punk.
uma entrada, uma sobremesa, um prato principal, você não precisa mudar toda a sua estrutura na época, né? Então, é isso que eu acho, assim, super legal. Não é eliminar as convencionais, é agregar as não convencionais, jamais, né? Usar as duas, né? Eu complemento a minha salada com a convencional, com a não convencional. E como elas nascem espontâneas e têm que sobreviver no ambiente, elas costumam ter muito nutriente, né? Sim, porque sim. elas são guerreiras São ali, guerreiras. Você come uma banana que é dada que ela nasce no quintal da gente, que não tem agrotóxico nenhum, que ela madura, fica docinha. Você come a banana que você compra hoje na feira, que é forçada a madurar porque tem que vender rápido, não tem gosto de nada, não tem vitamina nenhuma ali, quase. Ganha em sabor também, Ganha em né? sabor. Ganha. Você valoriza o seu prato, valoriza a sua comida e ajuda na saúde. Dos pratos que o Lobo apresentou, qual te chamou mais atenção? O sorvete, fizeram um sorvete de palma lá que... Foi sorvete de palma com morango. Foi a bailarina que eu chamo a bailarina do sertão. É. É um sorvete que eu faço com uma casquinha de massa de pizza, né? E faço um detalhe que ela tá jogando o velcro para trás, assim, e, poxa, aquilo encanta qualquer pessoa. E é com palma? É, com palma. E eu boto uma calda embaixo de morango silvestre, que a gente tem aqui muito em Petrópolis, né? É muito bom. Foi rápido, um prato rápido. É um prato rápido e encantador. Se você provar, você vai querer provar O sempre. que mais que você provou? Olha, os pães, a massa, eu faço massa italiana todo dia quase. E nós fizemos uma massa, foi com a Maria Mole, né? Fez uma com a Maria Mole, fez a com a palma, fez o espaguete de palma. Pô, ficou fantástico. Quando nós começamos a fazer os pratos, ficamos assim meio... Porque aí quando você começa a entrar no mundo e começa a mexer, aí começou a aparecer esse monte de coisa. Quando a gente viu, a mesa estava lotada de comida, que nós fizemos tudo com a matéria-prima que tinha na hora, que era as plantas. E todo mundo saiu de lá, comeram tanto que saíram assim de tanta comida que tinha. Mas no começo foi difícil, você fica assim, o que eu vou fazer, gente? Aí você começa a mexer, vou mexer. Como você vê, tinha um banquete pronto só com plantas punk. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre as punks. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre as punks, plantas alimentícias não convencionais. Nossos convidados são os chefes Marcos Lobo e Roberto Duarte. Uma planta, uma punk, que já era utilizada também muito na culinária mineira, era a Ora Pronobis, né? Sim. Quando eu comecei a ir para o sertão, eu falo, quando a gente fala muito da saída, é porque quando a gente vê a pesquisa, e na cidade mesmo, quando eu estava indo pegar o ônibus para ir para o sertão, eu encontrei um pé de Ora Pronobis diferente. Ela tem uma semente igual um sinozinho, né? E aquilo me encantou, eu fiquei assim preocupado, achando que não era, né? E mandei para uma colega minha, que é Ana Ribeiro, ela disse assim, não, essa é, só que ela é do Amazonas. Eu digo, mas eu estou em Recife. Ela disse, mas essa daí também serve para fazer geleias, caldas, e até a própria folha serve para fazer um arroz, ela é rica em proteína. Nós temos uma proteína ali no meio não se posso te falar, da cidade, ninguém conhece ela, né? Porque se conhecesse, acho que ela já estava toda pelada, né? E é muito encantador, cara. Eu fiquei super feliz de ter achado aquele pé ali. E provei aqui também de Petrópolis, né? Que a daqui é diferente. A lá é um sininho, a daqui é umas bolinhas. Poxa, quando a gente mastiga, que estoura na boca, aquele azedinho, né? Muito bom. Foi não, Beto? Que a gente tivemos uma conserva com ela. Tipo um picles. Só que com essa semente da Ora Pronobis, essa bolinha. Quando você bota na boca, eu lembrei muito do araçá, que ela fica com gosto de araçá. A moça lá não tinha araçá, nem conhecia araçá, que ela não é daqui. Mas sensacional, o gosto, quando ela explode na boca, ela toma conta de tudo da boca da gente, fica muito, muito bom. Um picles muito gostoso. Você já tinha provado a Ora Pronobis antes? A folha sim, mas a flor e a sementinha não. Já tinha feito com frango, a comida mineira, frango com Ora Pronobis, carne assada, salada, sempre quente, mas nunca assim
In natura, não. Nunca aproveitando tudo, né? Não, aproveitando tudo, não. Sempre só as folhas que a gente costumava usar. Mas agora eu vou usar até o talo, eu acho. Mas cuidado com o espinho, não vai comer espinho, não. O pessoal fala assim, dá para fazer arroz? Dá para fazer pão? Dá para fazer bolo? Dá. Por que que dá, que eu posso te falar? A gente usa a técnica, sabe? E quando você sabe usar a técnica, e você sabe que aquilo é comestível, se faz tudo. Só é questão de você fazer. Pesar, medir, eu vou botar onde, para eu chegar em que setor que eu quero chegar. As mães, dona de casa, ou até os cozinheiros mesmo, eles têm essa dificuldade, porque que técnica eu vou usar para fazer um pão? Tem a técnica do pão, simples. Você pode só usar para agregar sabor. Você está agregando sabor do alimento. Sabor e nutrientes. E nutrientes, que eu digo pro pessoal. E a galera muitas vezes diz, poxa, como? Como é que se faz ravioli colorido? Muito simples, você pega o ovos e bate qualquer cor ali dentro. Pode ser espinafre, pode ser beterraba, pode ser ora pra nós, pode ser maria mole, pode ser serralha. E ele vai ficar a cor que vai gerar dali. Quando você passar pro trigo, vai gerar. Gera um trigo, uma massa verde, uma massa amarela, corante. Aí você está na sua criatividade. Então a galera tem essa dificuldade. Eu acho assim, quando eu estava dizendo até para eles, nós temos que ter mais consciência disso. Não foi depois de 4 anos voltar a Petrópolis, não foi uma brincadeira em vão. A gente fez um trabalho sério, né, de apresentar o primeiro evento. E a ideia não foi minha, eu vinha para a gente ter um jantar de amigos. A Ana Ribeiro disse, não, vamos fazer um evento que possa mudar a cabeça da galera. E como ela trabalha com punks, eu também trabalho com punks, a gente fez essa mudança, né? Eu acho que todo mundo, eu acho que ele, Barão, até Barão mesmo disse assim, cara, eu não sabia que comia flor de ipê. Entendeu? Então, beijinho, você conhece beijinho? Eu não sabia que comia beijinho. A flor da Maria Mole, do manjericão, ele já usava do manjericão, do boldo, essas flores, tudo são comestíveis. Então é aquela questão de você saber usar, qual é a técnica que você vai voltar para chegar no resultado final. Volto a falar para você lá do Fernando Noronha, do ravioli. Quem jamais era assim, jamais comeria urtiga. A gente chama lá de rami, que é a urtiga que não tem pelo. E o pessoal comeu e não viu nada diferente. Eu disse, vocês estão comendo proteína, vocês estão comendo existe uma enzima que entarda o envelhecimento, tudo de bom, tudo saudável aí, da melhor maneira possível, né? Uhum. Graças a esse trabalho e também aos chefes estarem divulgando, já é possível encontrar algumas punks no mercado, ou em feiras, ou em hortifrutis, né? Eu mesma já encontrei a serralha, encontrei a azedinha. Dessas que já estão por aí, o que a gente pode fazer? Por exemplo, a azedinha, ela é boa em quê? Olha, a azedinha eu uso ela em saladas, eu faço vitamina e eu tenho um suco que eu tenho lá eu coloquei na academia de Porto de Galinha, que é um complemento alimentar para depois que acaba toda a estrutura muscular. O pessoal saía lá cansado, queria comer uma coisa mais saudável, e a gente introduziu a azedinha no suco. Eu faço o suco lá da palma e faço esse suco de azedinha, onde a gente coloca a azedinha, coloca a banana e coloca a laranja. Dá para fazer. A questão é a pessoa saber onde vai colocar o produto. A ousadia é da gente, dos cozinheiros, chefes, donas de casa. Agora, sempre digo alerta, antes de você fazer, procure saber se realmente aquilo ali é comestível. Eu encontrei pessoas triturando 11 horas achando que era azedinha. E você sabe que não é. A azedinha ela tem uma flor amarela, as folhas elas são mais largas, o talo dela é mais viscoso, ele não é um talo tão fino, né? Não tem as pontinhas, então a gente tem que ter essa diferença de uma para outra, né? Aqui tem muita, né? Roberto, que dica que você dá para a utilização, por exemplo, dessas que a gente já pode encontrar? A gente já tem, no quintal de casa tem taioba, todo mundo, é fácil achar Aqui taioba. é muito comum, muito comum taioba. E a taioba azedinha tem um prato típico italiano que é o molho pesto, que você pode fazer com a massa, e você pode fazer o pesto, em vez de manjericão, que é o tradicional, fazer com a taioba e com a azedinha, fica muito bom. Aham. E tem todas as feiras aqui de Petrópolis, por lugar exemplo, que tem você vai, taioba. tem taioba. O picão, que às vezes agarra na calça da gente, que a gente fica
tirando, aquilo se come também, se faz arroz com aquilo, salada. E tem muito aqui também. Você passa no qualquer jardim e você agarra o picão, agarra na sua calça. Aquilo você pode comer também, que é muito bom. A gente está falando das mais conhecidas para não ter o problema de errar, Sim. né? Para as outras Até tem que ter muito conhecimento. ela na hora de você colher no teu quintal, a identificação é muito importante, né? Por isso que quando a gente fez o trabalho a campo de manhã com o chefe, eu levei o chefe para o campo e à tarde eu fiz com os alunos. Justamente para eles identificar as plantas e saber o porquê, como comer, qual a forma de comer. As pessoas perguntam assim, muito para mim, quais são os tipos de flores que a gente tem aqui em Petrópolis que pode ser comestível? Eu disse, quase todas, cara. A hortênsia não é, mas outras, tem até rosa. Ultimamente saiu um trabalho de rosas, que é tão comestível. Lá na Turquia se faz uma calda de rosa que é uma delícia. Voltando no conhecimento popular, as rosas, por exemplo, rosa branca já se usava com chá, né? E você pode usar ela na salada para você comer. Ela é comestível na salada, para dar aquele perfume na salada. Você entendeu? Só que a diferença é que ela tem que ser orgânica, né? Sim. Não pode ser a rosa que é para decoração, porque aquela levou muito, Aquela tem muito agrotóxico, né? A gente tem só muita para rosa fazer em um casa alerta, que é né? comestível, né? A rosinha ficasse fora do pé ali, 2, 3 dias branquinha. Assim. A Ana Ribeiro mesmo, ela fez um risoto só de rosas. Se você se encantou. Eu me encantei com o risoto dela. Tem que ser da roseirinha do jardim, que você sabe que está ali sem nada. Ela disse para mim, eu digo para todo mundo, que aquelas que tem um pendão muito grande ali no meio, a partir do centro, do pólen, que é melhor usar só as pétalas, porque muito pólen faz mal também. As pessoas também têm que entender isso. Se você come pólen demais, você passa mal. Então, tem que a diferença do remédio para o veneno é a quantidade. Sim, é igualzinho. É a mesma coisa. Você está fazendo um mestrado? Eu estou no fechamento de uma tese de mestrado em Bioquímica dos Alimentos, onde eu trabalho com um produto chamado Cesta Agreste, é o resgate da culinária do sertão e do agreste. São culinárias que já fugiram. Se eu te disser hoje que o sertão e o agreste hoje vende mais coentro do que qualquer outro tipo de produto, você tomaria um susto com isso. Então, para mim, fazer esse resgate é muito importante. A culinária da minha avó, do meu avô, que era tropeiro, né? Da minha avó, de parte de embutidos e tudo, ela foi sendo esquecida. Até a carne de charque mesmo, uma das primeiras carnes nossas salgadas que foi vendida na época. E eu uso também as punks do bioma nesse projeto para a zona rural. Eu levo o pessoal para a zona rural porque tem muita grande dificuldade de alimentação lá. Ou seja, você está levando esse conhecimento aí para os vilarejos? Vilarejo, lugares esquecidos pela comunidade, muitas vezes até pela comunidade política, de governo. Eu dou aula para pessoas que não sabem nem ler nem escrever, a gente consegue entender em pratos, em latas, e aquilo ali para mim é gratificante, porque eu estou fechando. O projeto hoje ele não tem uma base, a minha base ela é itinerante, eu tenho um grupo de gastronomia, que é o Grupo Gastronomia Recife Pernambuco, onde eu passo as minhas informações por base. E nessa base eu faço relatório, eu vou ao laboratório, faço todo um processo para poder, quando a pessoa chegar com um produto no mercado, ele sabe que veio da zona rural. As pessoas tinham vergonha de mostrar o produto, vamos supor, uma geleia de umbu. Ninguém gostaria de mostrar uma geleia de umbu da forma que era mostrada, que era feita dentro de saco, a gente colocou ela em vidro, colocou uma etiqueta, e na etiqueta a gente bota lá, comunidade rural, tal lugar, pessoa tal. Então isso para eles foi gratificante. Além de você levar uma alimentação melhor, você está trazendo também para eles uma renda familiar. O que vocês esperam das punks, né? Como é que vocês gostariam que elas fossem enxergadas daqui para frente, ou no futuro próximo? Fala, Beto. Bom, eu vou aproveitar, vou usar mais na minha cozinha a punk, as plantas punk. Eu não, sinceramente, antes do Marcos me convidar, eu não tinha interesse nenhum. A gente até usava algumas, igual a cará, o inhame, a couve, a taioba, já usávamos isso já. Mas é mais popular esse tipo de planta. Essas que a gente está conhecendo agora, que a gente está aprendendo a usar, eu não conhecia tanto ainda. E vou vou colocar em prática esse novo conhecimento e tentar divulgar, espalhar.
E você, Lobo? As punks para mim, eu acho que é assim, a saúde é mais importante, eu acho que é mais complexa, né? E muitas vezes você vê que alguns chefes, né, a Tala mesmo já está vendo isso, o pessoal do Sertão já está vendo isso, a gente já está mudando essa ideologia. Então isso aí para mim eu acho que é mais importante. E trazer para cá, para a Serra, depois de 10 anos fora da Serra, eu morei aqui muitos anos, né? E para mim foi muito gratificante, né? Ver eles se deparar com um produto que está aqui. Aí me deparei com um barão que conhecia bem, Adriano um pouco, a Joana, a Cris. Aquilo ali foi todo um processo que ficou, e eu acho que eu vou colher bons frutos disso aí. Eu vou ver cada local, eu acho que eu gostaria assim, que cada restaurante tivesse pelo menos um prato com punk. Igual a gente já fez em Fernando de Noronha. Você chega lá, você tem restaurante que já tem um prato com punk, que eles não conheciam. Entendeu? Então isso é para mim que é importante. Eu acho que é levar a alimentação da melhor maneira possível para a pessoa, tanto o chefe como também para o cliente que está chegando. É isso que eu acho que seria o ideal. E é bom para a natureza, para a Sim, diversidade. para a natureza, para a saúde, para o dia a dia da gente. A gente não sai arrancando qualquer coisa. Tem gente já dizendo, não corta meu jardim, deixa que ele é meu aí. Entendeu? É isso aí para mim que eu acho que seria o ideal para a gente. Eu vou ficar muito feliz. Eu estou até terminando um livro, eu fiz o livro Sexta Agreste, eu estou pulando para o segundo já, mas eu quero ver, ainda vou ver a edição, e o segundo vai falar bem das punks. Ele vai estar bem direcionado só às punks, entendeu? Aí eu vou fazer essa fusão da Caatinga com a Serra. Eu quero ver se eu consigo colocar isso no livro também. Tá ok? Infelizmente o nosso tempo terminou. Eu agradeço muitíssimo a participação de vocês. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.